Temos connosco a Adriana, uma profissional com um percurso que cruza direito, gestão e o mundo financeiro. Atualmente faz parte da equipa do Finbooks, onde assume várias funções, desde o marketing e copywriting, tanto para Portugal como para o Reino Unido, sendo também responsável, digamos, pelo mercado português. Adriana, bem-vinda ao podcast e obrigado por teres aceito o convite. Obrigada eu, é um gosto estar aqui. Adriana, eu queria começar por conhecer um bocadinho melhor o teu passado. Conta-nos quem é que é a Adriana, para quem ainda não te conhece, e como é que tu entraste aqui neste ecossistema cripto. A Adriana é uma pessoa que sempre gostou muito, muito de aprender. Eu estava a estudar Direito e quando acabei o meu curso, eu quis fazer um mestrado que me permitisse conhecer o máximo possível. E então inscrevi-me no mestrado de Direito e Gestão. Mas mesmo assim não foi suficiente. Eu acabei o meu mestrado, comecei a trabalhar num trabalho muito tradicional, ou seja, uma parte de consultoria que muita gente segue, é um ramo bom, mas muito tradicional, e eu sentia que não estava motivada o suficiente. Entretanto, uma das minhas melhores amigas, ela trabalhava em criptoativos, sendo a responsável de marketing de uma empresa de cripto. Tanto ela como um dos meus melhores amigos, que fez o seu próprio tese mestrado em criptoativos. Os dois deles tiraram bastante tempo para me ensinar este mundo, depois de muitos, muitos pedidos que eu fiz, e eu acabei por começar a aprender. Eu estava a trabalhar, naquela altura, como consultora, e ao mesmo tempo, diariamente, eu lia papéis que eles me enviavam, eu fazia pequenos testes que eles me diziam para fazer, e comecei a aprender. E após mais ou menos um ano e meio, eu senti que este era o mundo que eu queria perseguir, não só na parte dos criptoativos, ou seja, nós temos empresas que trabalham focando apenas na criação de criptoativos, na distribuição dos mesmos, armazenamento, mas eu queria algo que fosse ligado à minha área de aprendizagem, isto é, à parte das finanças, mas também que conciliasse os criptoativos. E graças a isso, eu descobri a empresa onde trabalho atualmente, que é a Finbooks, e comecei a envolver-me nesta área. Primeiramente em Portugal, posteriormente também quanto ao Reino Unido, e agora numa fase última, digamos assim, desde o final do ano passado, na parte de Product Management, ou seja, analisando o próprio produto para tentar melhorar o mesmo. E como é que nasceu o teu bichinho de começar a investir? Tu começaste por cripto, assim como a parte profissional, ou já investias em ativos mais tradicionais? Como é que é essa parte da tua. O meu bichinho, a primeira parte, começou com criptoativos. Eu sempre fui uma pessoa, a minha família era muito tradicional, ou seja, eles diziam: tu recebes o teu ordenado, tu deves pôr em algum sítio para que consigas ganhar algum valor com ter o dinheiro parado. E eu basicamente agarrei nisso e em vez de deixar o capital a ganhar pó numa conta à ordem simplesmente diariamente, eu comecei a otimizar a minha liquidez e utilizar o Savings Account da Revolut. Pronto, Ok. isso é uma coisa que eu comecei a utilizar. Podia utilizar outras plataformas, mas eu escolhi a Revolut porque já tinha lá dinheiro para viagens e tudo mais, acabei por utilizar muito essa plataforma. Mas mesmo antes disso, eu acabei por falar com os meus amigos e eles disseram: tu podes ser muito boa em termos de fiscalidade de criptoativos, mas para perceberes verdadeiramente tens de pôr as mãos na massa. E foi aí que eu comecei a aprender. Ou seja, eu comecei a usar vários instrumentos, usei desde a Kraken, da Binance, da Uniswap, da MetaMask e tentei desenvolver todos os meus conhecimentos e capacidades. Inicialmente não foi com uma intenção de investimento, atualmente é, mas foi com uma intenção de aprendizagem, porque eu acredito que nenhum profissional pode ser bom na sua área, principalmente nesta área, se não souber e não tiver experimentado aquilo que está a fazer. E dessas que tu experimentaste, tens assim alguma favorita que tenha chamado mais a atenção, que tu tenhas gostado mais de usar? Eu gosto bastante de utilizar a Uniswap para fazer os meus swaps nesta. Gosto imenso de mover fundos entre as redes para fazer bridges ou colocar mesmo a liquidez em pulso. É uma coisa que eu gosto de fazer, ou seja, aquilo talvez menos conhecido, mas também gosto de utilizar, por exemplo, o Lido, para perceber como é que funciona o liquid staking da Ethereum. Acho que é uma coisa muito interessante de se fazer. Não é fácil, a primeira aprendizagem eu demorei um pouco, mas atualmente eu acho que é uma ferramenta muito interessante, principalmente porque não é o staking normal. Portanto, acho que é uma coisa muito interessante para uma pessoa experimentar e tentar aprofundar. Ok. E tu, além de investimentos em cripto e nos savings da Revolut, tens assim outras classes de ativos no teu portfólio, ações, ETFs, ou é algo que tu não ligas muito? Basicamente, uma das poucas coisas que eu fiz é investir um valor fixo mensal. Não é um valor muito grande, é um valor reduzido no ETF World, utilizando corretoras de baixo custo, como a XTB ou a de Giro. E basicamente é uma base de estratégia que eu tenho, não só para aprender,
mas também porque tem um custo baixíssimo e tem uma diversificação instantânea nas maiores empresas. Por Ok. exemplo, acredito que toda a gente também ouviu a febre que havia o ano passado na Nvidia. Portanto, eu utilizei algumas plataformas, por exemplo, Interactive Brokers, para comprar ações da Nvidia. Obviamente, porque toda a gente dizia que ia crescer muito, ia valorizar muito. Eu posso dizer Ok. que pus pouco dinheiro, pus uma quantia reduzida, mas vi uma grande valorização e fico muito feliz com isso. Como é que tu lidas com os momentos de incerteza no mercado? Tu és uma pessoa que investe, por exemplo, regularmente, todos os meses, ou tens assim um bocadinho mais de receio e se calhar investes hoje e depois só daqui a 6 meses, quando te lembras, é que voltas a investir? Como é que tu escolhes, por exemplo, os ETFs? Explica-nos um bocadinho como é que tu lidas com essa parte. Pronto, eu tento, como eu disse inicialmente, eu gosto muito de estudar. Então, eu tento uma vez por mês dedicar um dia, normalmente o meu domingo, para estudar como é que está o mercado, ou seja, o que é que caiu, o que é que tem estado melhor, tanto em criptoativos como no mercado de finanças tradicionais. E aí decido o que vou investir. Por exemplo, eu consigo dar um exemplo em termos de Solana. Houve uma altura, antes das eleições do Trump, que a Solana começou a crescer e depois cresceu muito. Eu, nessa altura, tinha investido bastante em Solana e até agora não voltei a investir, mas encontra-se em stake. Ou seja, tenho recebido bastantes rewards desde então, estamos a falar há mais de um ano, que está Uhum. parado a receber stake. Mas eu Ok. tento analisar o mercado, tento analisar as tendências, tento analisar também o que é que tem sido mais vendido, mais comprado, como é que se tem movimentado, e não só, por exemplo, em termos de cripto, ler os protocolos, e em termos de finanças tradicionais, mesmo ler notícias, para perceber o que é que vai acontecer, novos desenvolvimentos. Por exemplo, quando estamos a chegar à altura da Apple lançar um novo produto, tentar investigar sobre o produto que está a ser lançado. Isto é, se o produto for um produto que vai valorizar, por exemplo, o iPhone 16 na altura, toda a gente esperava que não fosse um produto que fosse efetivamente valorizado, porque as diferenças perante o iPhone 15 tinham sido muito poucas, nessa altura não teria sido uma boa altura para investir, e eu não o fiz. Ou seja, Ok. tentar olhar para as diferentes alturas. Agora, com o MacBook Neo, foi uma ótima altura, toda a gente recomendava investir, e eu própria procurei, não protocolos, mas papéis, que me dissessem o que é que estaria a acontecer na Apple em termos de evoluções, porque sempre que temos uma empresa, principalmente que oferece produtos ou serviços, analisar o que é que esta vai criar, o que é que esta nos vai propor, será preferencial para saber se devemos investir ou não, porque uma boa coisa que esteja a ser desenvolvida irá incentivar os mercados a investir. Ok. Agora, por exemplo, com a guerra que houve agora, eu investi bastante em ouro, Ok. porque o preço do ouro caiu bastante, principalmente na parte dos Emirados, então foi situações boas para se investir. E tu investes no caso do ouro, por exemplo, é através de ETFs ou é mesmo através, fisicamente, comprando? Ouro foi investido fisicamente, porque eu Oh, acredito que certos ativos, apesar de podermos investir através de ETFs, investir também diretamente, porque temos várias formas de investir, aqui recompensa. como é que tu falaste aí na questão da cripto, como é que tu avalias a evolução do mercado cripto em Portugal nos últimos anos? Nós já fomos considerados um dos melhores sítios, ou tivemos uma legislação em relação à cripto que nos tornou um dos melhores sítios para os nómadas digitais. Como é que Uhum. tu vês essa evolução agora nos últimos anos com a nova legislação? O que é que tu achas para onde é que nós Eu, vamos? eu acredito que se olharmos para um panorama geral e Uhum, compararmos com a restante Europa, Portugal continua a ser muito apelativo em termos de criptoativos. Nós não ok. estamos a tributar transações de cripto para cripto, ou seja, transações entre criptoativos. Nós damos uma isenção para criptoativos detidos por mais de 365 dias, que outros países não dão, ou seja, temos aqui alguns benefícios. Claro, já não é o paraíso fiscal cripto que dizíamos anteriormente, porque há uma tributação, mas, na minha opinião, continua a ser uma tributação limitada, pois existem situações que não estão a ser tributadas ou consideradas como eventos tributáveis. E se um utilizador, se alguém que faz transações em cripto, não quiser ser tributado, a melhor forma, por exemplo, que eu posso já dar aqui logo de início como recomendação, é faça todas as transações que pretende, e isto é um bocadinho chato, digamos assim, mas quando estiver satisfeito com o valor, por exemplo, a Bitcoin subiu, quer vender, não venda logo, passe para o STT ou o STC para uma stablecoin, a variação será muito reduzida, porque está indexado a uma moeda fiduciária, aguarde um ano e posteriormente venda, e não pagará qualquer imposto. Isto é uma tática perfeita, torna Portugal ainda num paraíso fiscal, mas simultaneamente protege o utilizador e estamos a ser conformes com a legislação em vigor.
Tens assim algum livro, algum podcast, algum autor que tenha moldado esta tua visão financeira, assim na abordagem às criptomoedas, por exemplo? Alguma referência, seja nacional ou internacional, que nos possas contar? Por exemplo, em termos nacionais, e eu tive a oportunidade já de o conhecer, e é uma pessoa que eu realmente admiro pelo seu conhecimento, o contabilista Mário Moura. Acredito que é uma pessoa que tem um conhecimento muito aprofundado e foi das primeiras pessoas, em termos nacionais, a falar da tributação de criptoativos. Ok. É uma pessoa com muito conhecimento e que eu verdadeiramente recomendo ouvir as suas palavras. Tu falaste aí inicialmente no teu percurso académico que esteve de Uhum, alguma forma influenciado por amigos ou por alguém que conhecias em algumas áreas. Tu uhum. achas que o ambiente que nos rodeia, seja os amigos, as redes sociais, a nossa cultura, mesmo em Portugal, influenciam muito a forma como investimos? Porque, por exemplo, tu começaste pela parte que é menos comum, que é pelas criptomoedas, não é? Sim. Ativos mais complexos. Tu achas que existe uma influência significativa da nossa do nosso círculo social em que investimos e como investimos. Eu acredito que sim, principalmente nas gerações mais novas, porque nós temos muita tendência de pedir a opinião alheia às pessoas que confiamos ou que achamos que devemos confiar. E então acabamos por, quando temos um conhecimento reduzido naquela parte, como era eu nessa altura, de Uhum. questionar a pessoas que nós consideramos mais experientes, mas que não temos que pagar nada para o saber e que confiamos, o que é que devemos fazer para ganhar um dinheirinho extra, para aprendermos um pouco mais? E eu acredito que acaba por ser bastante comum. É por isso Ok. também que, por exemplo, hoje em dia, e já não é uma tendência atual só de agora, mas que já vem de algum tempo, existem grupos no Telegram para criptoativos para fazer investimentos, também para instrumentos de TradFi, de stocks e tudo mais. Ou seja, é muito comum existir alguém com conhecimento que partilhe esse conhecimento de forma gratuita ou remunerada. Como sabemos, também há pessoas que fazem scams com cursos para nos ensinar, uns Sim, legítimos, outros não, certo. e as pessoas olham para aqueles que consideram que estão acima de nós, sendo conhecidos ou não, para tentar tirar o exemplo e conseguir ganhar um pouco mais porque aquelas pessoas são avantajadas em termos de dinheiro, ou porque simplesmente confiamos nelas, não porque elas ganharam rios de dinheiro, mas porque acreditamos que podemos conseguir um pouco mais graças a estes. Qual é que é o teu objetivo, assim, de longo prazo no investimento? Tu tens um montante específico que queres atingir? És apologista, por exemplo, de movimentos como o FIRE? Por onde é que tu estás a apontar? Eu, como disse inicialmente, o meu período de investimento manteve-se e pautou-se essencialmente por aprender. Uhum. Eu, sinceramente, quanto mais conseguir angariar, melhor para mim, acho que qualquer pessoa diria o Ok, mesmo. certo, certo. Não estás muito Mas, preocupada com o valor final, queres portanto, a jornada de ir acumulando capital e aumentando o património, certo? sim, eu acredito nisso, eu não pretendo conseguir um investimento rápido, porque também para termos um investimento rápido implica uma grande quantidade de capital que seja investida. E eu não estou a proceder nesse sentido, porque eu Ok. também não é por não confiar nos mercados, mas talvez por ter um bocadinho de aversão ao risco, sou sincera. Ok. Ou seja, eu tento fazer investimentos, tento conhecer muito mais, por exemplo, até as próprias, quando houve a febre das meme coins, fazer alguns investimentos, na Dogecoin, por exemplo, quando na altura ainda era uma meme coin, mas fazê-los de forma muito ponderada. Ou seja, investir 50, 100 euros no máximo, parar, ver o que acontecia, observar, se recompensasse, transferia para mim, em outras situações deixava estar. Ou seja, tenho situações em que eu investi e ficou simplesmente lá uma semana, como tenho outras que estão lá há 3 anos. Ok. E é ver aquilo que será mais benéfico para mim. Porque lá Ok. está, com a quantidade que eu invisto, eu acredito que não vai enriquecer muito mais. Mas Certo. consigo sempre alavancar um pouco o meu património, que é só que a minha ambição e o meu objetivo, e ao mesmo tempo compreender mais os mercados. Tu falaste há bocadinho na questão de nós continuarmos a ser de alguma forma um paraíso fiscal através Uhum. de aproveitar as transações entre criptomoedas ainda não serem tributadas. Tu achas que isso é algo que vai mudar num futuro próximo? Tu vês a legislação aqui em Portugal a mudar isso num futuro recente? Achas que é pouco provável? Qual é a tua opinião se tivesses que especular aqui? Se eu tivesse que especular, na minha opinião, o governo português só não mudou mais a legislação porque não tem conhecimentos da blockchain para tal. Ok, Este é o ponto de partida, porque em instrumentos financeiros tradicionais, a tributação é pesada, como sabemos. Mas para criptoativos ainda não é. E a própria autoridade tributária tem um conhecimento muito limitado. Eu acredito ok. genuinamente que não há uma tributação mais forte
porque eles não teriam um modo, apesar de terem as ferramentas para o conhecerem, para implementar essa tributação e não querem, por agora, preocupar-se com tal. Contudo, Ok. eu acredito num futuro, com uma maior instrução, com agora as ferramentas que o MiCA nos disponibiliza para termos acesso a maior informação, que efetivamente vai haver uma legislação que seja mais forte e mais penosa para os contribuintes. Contudo, é importante notar, e isto eu falo com muitos clientes que vêm falar comigo e estão muito preocupados, que me dizem: Adriana, eu não sei se venda hoje, porque a legislação pode mudar amanhã e depois tudo o que eu tenho vai ficar prejudicado. Em Portugal, a legislação fiscal, em regra, contrariamente a certas legislações penais que são mais pesadas por certos crimes, o que é compreensível, não se aplica retroativamente. Isto é, Ok. sair amanhã uma lei que seja efetivamente mais pesada para os nossos contribuintes, essa lei vai se aplicar para o futuro. Quando saiu a legislação em 2023, essa legislação dizia que qualquer criptoativo adquirido antes de 2023 considerava-se, mesmo que no dia 31 de dezembro de 2022, isento, ou seja, considerava que se tinha sido detido por 365 dias. Isto Ok. é, ela está-se a aplicar simplesmente para o futuro. E eu acredito que qualquer legislação que venha a ser lançada vai acontecer nesse sentido. Portanto, os contribuintes têm que simplesmente olhar para os seus dados neste momento, analisá-los, aproveitar provavelmente o regime, mas não ter medo que a legislação que poderá vir vai os prejudicar agora se não fizeram algo hoje. Porque estes Ok. criptoativos não serão influenciados negativamente. Tu achas que isso pode levar, porque é assim, apesar de nós sermos esse tal paraíso fiscal, se isso Uhum. acontecer, também pode levar a algum êxodo de pessoas que estão mais dedicadas a criptoativos ou que têm bastantes ativos dessa natureza, a mudarem-se para outros países com regimes fiscais mais atrativos, não é? Sim, Eh, mas agora há aqui Como. uma diferenciação que temos que ver. Por Uhum. exemplo, essas pessoas temos que considerar se eles são profissionais em cripto ou não. Porquê? Se formos um profissional em cripto, esta lei, esta regra dos 365 dias não se aplica a nós. Ou seja, Ok, todos os nossos rendimentos que vamos receber vão ser tributados, como se fosse ok. uma atividade perfeitamente normal, mesmo que nós os guardemos por um ano. Tu achas que, voltando aqui atenções para a declaração de IRS, que é sempre uma dor Uhum. de cabeça todos os anos, tu Compreendo. achas, tu achas que aqui em Portugal a nossa declaração é mais complexa do que noutros países ou até somos daqueles que têm menos complexidade com tantos anexos? Um país que eu sei que é verdadeiramente complexo, que eu estive agora a fazer os requisitos há um mês, França. França é verdadeiramente complexo, mas, Ok. por exemplo, eu comparando com outros países, eu acredito que Espanha acaba por ser um pouco mais fácil, mas em termos gerais, ou seja, não olhando só para a declaração em termos de criptoativos ou finanças tradicionais, dando um exemplo, para empresas ou para declarar custos, nós usamos o balcão, o e-fatura, o portal, Uhum. que muitas vezes acaba por ser um verdadeiro pesadelo. Despesas no estrangeiro, só podemos inseri-las se forem saúde, habitação, seja, casos muito limitados. Por exemplo, Ok. na Holanda, como é que se insere uma despesa? Tira-se uma fotozinha ao recibo e faz o upload. E o portal faz sozinho. Ou seja, nós temos dificuldades não só para declarar, porque o portal vai abaixo várias vezes, dá diversos erros. Eu própria, quando tentei pela primeira vez há uns anos atrás subscrever a minha primeira declaração, aquilo foi um caos. Não sei quantos erros e era um IRS praticamente automático. Eu fiquei muito chocada. Enquanto outros países têm uma grande facilidade, mas não só isso, para aquelas coisas que nos vão reduzir os nossos custos, como eu falava das faturas, como a autoridade tributária não gosta muito de nos dar essas benesses, apesar de as dar, acaba por ser verdadeiramente complexo. E também é um bocadinho, para mim, surreal como certos países possibilitam inserção de custos fora do território nacional e Portugal apenas possibilita em certas e determinadas condições. Dentro dessas regras que nós temos aqui em Portugal, qual é que tu achas que é a mais difícil de conhecer no que toca à declaração de investimentos? Não declaração Hum, total de rendimentos, mas se calhar focado só na parte de investimentos, qual é que achas que é assim uma regra difícil que muitas pessoas que calhar não têm conhecimento e que Staking. São os para de criptoativos? cripto? Staking. Em concreto, E eu digo podes, porquê? podes O que é que elaborar acontece? assim? Pronto, o que é que acontece no staking? Nós estamos a tanto staking como airdrops. O staking nós estamos a receber recompensas.
As recompensas têm um custo de aquisição, porque em Portugal, tanto para finanças tradicionais como para cripto, nós aplicamos o método FIFO. Ou seja, primeiro ativo a adquirir é o primeiro que será vendido e temos que fazer a diferença entre o valor de venda e o valor de aquisição. Quando nós Ok. estamos a falar de staking, o custo de aquisição é zero. Ou seja, nós, contrariamente a um instrumento de finanças tradicionais que vai ter um valor em euros e que poderá ser declarado no anexo E, respeitando aos rendimentos de capitais, aqui não ocorre isso. Ou seja, será declarado no anexo G, se for português, como seria no E, ou no anexo J, mas será como uma mais-valia. E nós vamos tributar o staking na sua totalidade. Outra situação, que era a que eu falei, é os airdrops. Para mim é completamente surreal. Ou seja, os airdrops podem ser equiparados a doações. Uma doação, sim, sim, sim. Sim, e se forem equiparados a uma doação, poderão ter que ser declarados em sede de imposto do selo, o que para mim é completamente surreal. O mesmo se, por exemplo, NFTs. Os NFTs não seguem o regime dos criptoativos, seguem os regimes de finanças tradicionais. Ou seja, ou vão ser rendimento e declarados no anexo J, ou são declarados como mais-valias e reportados no anexo G ou J. Para mim é completamente surreal estas situações. Nas finanças tradicionais, eu acredito que, por exemplo, todos os tipos de tributação são muito mais conformes, porque a legislação é muito mais antiga e acaba por ser muito mais simples. E, por exemplo, que eu falei e referi quanto aos NFTs, é um pouco a lógica que se aplica aos instrumentos de finanças tradicionais. Ou seja, aquilo que eu recebo em euros, por exemplo, dividendos, serão declarados como se fossem incrementos patrimoniais, mas da categoria E, estamos a receber estes juros. Agora, por exemplo, se eu receber da venda de ações, estamos a ter uma mais-valia e será declarada e reportada a mais-valia. Simplesmente por ter ações, não tem que declarar. Agora, quanto às finanças tradicionais, também pondo aqui uma curiosidade, para mim é completamente escandaloso que nós temos que declarar as instituições bancárias, por exemplo, que nós tenhamos, dando o exemplo da Revolut, eu tenho que declarar que eu tenho Revolut no quadro 11 do anexo J. Ou seja, mesmo que eu não faça qualquer transação, mesmo que eu não tenha qualquer mais-valia, eu tenho de declarar a existência desta conta. O que para mim é Ok. completamente surreal, porque a autoridade tributária, Já por devia exemplo, conhecer. Sim, sim, devia sim. conhecer, e não só porque eu, quando abro uma conta na Revolut, eu coloco o meu NIF. Como é que eu tenho ainda que declarar depois desse processo que essa Sim. conta existe? O ónus de responsabilidade está no contribuinte e não na autoridade, não é? É mais Sim. difícil. Mas, por exemplo, eu sei que tu, nós estávamos a falar aqui off há bocadinho, que tu Uhum, conheces, já estiveste em alguns países, não é? E uhum. conheces casos, tu achas, é assim um pouco por todo lado. Queres nos falar sobre como é que são essas declarações, por exemplo, em países onde tu tenhas estado ou vivido? Contar-nos um bocadinho a tua história. Uhum. Por exemplo, eu já vivi em vários países, Espanha primeiramente, depois fui para os Emirados Árabes Unidos, onde situei-me no Dubai, e atualmente estou novamente em Espanha, mais precisamente em Marbella. A questão, para mim, é, eu não cheguei a fazer declarações nesses países. Por exemplo, sei que nos Emirados Árabes Unidos, porque eu já me tive a investigar, também por questões de residência e por conhecer Uhum. bastantes pessoas nessas zonas que me perguntam informações que os posso aconselhar, é que, em termos de declaração de rendimentos, acaba por ser muito mais facilitada, porque não existe um imposto sobre o rendimento das pessoas. Ou seja, só existe sobre empresas. O que acaba por ser muito mais benéfico, porque não há uma obrigação de tributação, só há obrigação declarativa. E o que nós declaramos já está na nossa folha e conciliado com o nosso banco. Ok, Portanto, é um processo muito mais rápido. Agora a ok. questão, e que eu posso dar por exemplo, o exemplo é, não sei se pessoas que estejam numa situação como eu, ou seja, nómada digital, poderão assistir a este podcast. Em Portugal, para sermos residentes fiscais, isto é, para sermos tributados em Portugal, existem duas condições que podemos considerar. Ou seja, viver mais de 183 dias em Portugal, o que neste caso não se aplica a mim, ou ter uma residência habitual com condições de ser habitável em Portugal, o que também não se aplica a mim. Ok. Contudo, eu sou tributada em Portugal. Porquê? Porque não estou em nenhum país o tempo suficiente para preencher estes requisitos. Mas eu também não estou em Portugal. Uma coisa, por exemplo, seria benéfica, na minha perspectiva, seria o nosso próprio país ter uma legislação ou algo que simplesmente previsse estas situações. Falamos de uma situação que eu não considero que seja incomum,
especialmente com os jovens de hoje em dia, que gostam deste regime de nómada, que gostam de experimentar diferentes culturas, de seguir os seus sonhos e ir para outros países, mas não existe qualquer legislação que acautele estas situações de alguém que não vive em Portugal pelo período requerido e que não tenha uma residência. Nós somos tributados, mas não existe legalmente um justificativo que diga porque é que nós somos tributados no território português. Olha, eu queria então saltar aqui para a parte da Finbooks, falar um Uhum. bocadinho sobre esta tua experiência. Diz-nos um bocadinho qual é que é a missão da empresa no contexto nacional. Ela está espalhada também por vários países, já opera em Uhum. Itália, eu sei, em Espanha também, e mais recentemente chegou a Portugal. Qual é que é a missão da empresa no nosso país? Contamos. Pronto. A nossa empresa foi fundada por um senhor chamado Federico Pacelli e ele sentia-se perturbado com o facto de muitos contribuintes, após 2023, terem uma obrigação de declarar criptoativos, mas não saberem como fazer. E ele encontrou esta vaga, esta oportunidade no mercado. Ele começou em Itália, somente com criptoativos, e quando a empresa atingiu certas dimensões, expandiu-se para a Espanha. Isto em dezembro de 2024. Em maio de 2025, verificou-se que esta necessidade também havia em Portugal, porque já era um país que não era um verdadeiro, digamos assim novamente, paraíso fiscal. E então expandimos para Portugal, mais tarde UK, a França, em diversas regiões. Pronto. Chegámos a dezembro deste ano e houve uma reunião de equipa que surgiu de um pouco de ideias do meu chefe, que eu considero verdadeiramente interessantes, onde ele disse: a maior parte das pessoas que têm criptoativos hoje em dia também têm instrumentos de finanças tradicionais. Nós estamos a prestar um serviço, mas que na realidade ficamos a meio. São investimentos. Apesar de ser cripto e apesar de ser finanças tradicionais, são verdadeiramente tipos de investimentos. Porque é que estamos a segregar e a excluir uns simplesmente por serem de forma diferente dos demais? E então achámos que seria verdadeiramente importante encontrar algo que ajudasse as pessoas, os nossos clientes, a terem um apoio em todos os tipos de investimentos e plataformas de investimento que utilizam. E daí surgiu a ideia do Finbooks. Houve um rebranding, passámos de CryptoBooks para Finbooks. Finbooks significa Finance e Bookkeeping, junto, e foi assim que surgiu o nome, e tentamos apoiar os nossos clientes que têm este tipo de investimentos. Agora, claro, temos clientes que só têm investimentos em criptoativos e podem simplesmente declarar só estes, outros clientes que têm só instrumentos em finanças tradicionais e podemos apoiar só estes, com tudo. Mas o nosso objetivo primordial é que não é por um cliente ter um tipo de investimento, o outro ou ambos, que será excluído ou que terá o seu trabalho à metade, porque é muito importante conseguirmos considerar todos estes ativos. E são situações que a declaração em qualquer país não vai para o anexo ou para o fecheiro principal da declaração de rendimentos. São sempre anexos específicos e que dão mais trabalho às pessoas. E se tiverem todas as ferramentas simples, direitinhas e prontas simplesmente a inserir com os dados, acabará por facilitar muito mais o trabalho destas. Ok. Que tipo de serviços e soluções é que a ferramenta permite? Porque eu já estive a investigar um bocadinho e tens uma série de coisas, desde, por exemplo, a colheita de prejuízo fiscal, que é uma das Uhum. estratégias que permites obter. Outras são, por exemplo, os relatórios que consegues exportar já com a informação toda direitinha para colocar nos anexos da autoridade tributária. Uhum. Assim, que plataformas alto nível é que tu nos podes contar que facilitam a vida das pessoas? Pronto, a primeira, que é a ferramenta base, vamos começar pela base, é a preparação dos relatórios para declaração no IRS. Ou seja, o que é que são estes relatórios? Nós damos o relatório do IRS e os anexos que poderão ser relevantes. Para Tradify, o anexo E, o anexo J ou o anexo B ou G, dependendo da situação do nosso contribuinte. Ok. Posteriormente, para cripto, fornecemos o anexo G, G1, que é para as situações isentas, o anexo J ou B. Além disso, como eu falei há pouco, da situação dos airdrops, poderão ser considerados doações. Também temos as declarações mensais do imposto do selo, sempre que estas situações sejam necessárias, e ainda isto em pontos genéricos. Depois, temos situações em que o contribuinte poderá sofrer algum questionamento por parte da autoridade tributária, isto é, uma inspeção, uma auditoria, que a declaração de IRS poderá ser questionada e não haver um reembolso ou uma nota de liquidação a ser emitida. Nessas situações, o que nós fazemos é um pouco diferente. Quando o cliente recebe estes relatórios para declaração nos anexos, recebe ainda outros relatórios, isto é, relatórios de rendimentos, mais-valias,
comissões, despesas e encargos, notas explicativas. Todos estes fecheiros não são para submeter no IRS, são para entregar à autoridade tributária em caso de qualquer questionamento ou mesmo se tiverem alguma pergunta para fazer antes da submissão do próprio IRS em termos de pedido de informação vinculativa a submeter como anexos. Isto em termos de estrutura base do software. Depois temos os outros instrumentos que referiste, que também são importantes, como por exemplo a minimização das perdas, estratégias de otimização fiscal. Ou seja, como é que o cliente pode conseguir minimizar as perdas que tenha, maximizar os lucros, ou simplesmente em Portugal nós podemos utilizar as perdas para abater lucros dos anos posteriores, pagando menos mais-valias. E nós fazemos essa análise ao cliente dizendo o que é que ele terá que vender, ou seja, alienar, para conseguir minimizar, reduzir o valor de imposto a pagar à autoridade tributária. Isto soa um bocadinho ridículo para certas pessoas, no sentido de, mas se eu fizer aquela venda, eu vou perder dinheiro. Efetivamente, por um lado pode soar como verídico, mas por outro lado há ativos que o valor da aquisição foi verdadeiramente reduzido, houve uma grande perda e se forem vendidos agora para o cliente, tendo em conta o capital inicial investido, será uma pequena perda, mas poderão fazer uma grande diferença em termos de abatimento das mais-valias a pagar. Sim, menos impostos, sim, sim. Tu Exatamente. tens, das pessoas que vos procuram, quais Uhum. são os erros principais que tu identificas? Porque eu sei que também existe a possibilidade, por exemplo, de alguém ter dúvidas e ter uma assessoria personalizada, portanto, alguém que acompanha ao vivo, digamos assim, e que esclarece as dúvidas em tempo real. Ah, que erros é que tu identificas que são mais comuns em quem vos procura, em quem quer declarar esse tipo de investimentos? Eu consigo aqui separar um bocadinho, vou separar entre profissionais e não profissionais, porque acho também importante focarmos nos profissionais. Certo, certo. Referentemente aos não profissionais, quanto a criptoativos, e eu assisto às 3 a 4 vezes por semana em chamadas com clientes. Adriana, eu tenho que declarar 50.000 euros, mas eu nunca vendi nada, mas eu tenho que declarar. Ou seja, eu acho que ainda há uma grande ideologia em Portugal que qualquer troca eu tenho que declarar. Simplesmente eu tenho que declarar, aplicando um bocadinho quase a noção das finanças tradicionais, ou seja, fiz uma troca, tive uma mais-valia, tenho que declará-la ao Estado. Não. Ainda não, Isso são ainda em não. finanças tradicionais, e sim, em Ainda não. criptoativos ainda não temos que o fazer. E eu acho que isto é uma ideia que muitas pessoas têm. E verdadeiramente e efetivamente acreditam que têm que declarar, e eu tenho clientes com portfólios enormes, que este ano, por exemplo, não vão ter que declarar nada. E eu tive em chamada com um senhor destes, que destas situações, a semana passada, na sexta-feira, durante uma hora, onde ele me dizia: Mas Adriana, e mais valias eu fiz X. Eu tenho que declarar. Como é que a autoridade tributária vai saber? Eu disse: No momento que passar para a sua conta bancária, havendo uma conversão em moeda fiduciária, ou se usar um cartão de pagamento para adquirir um café, uma coisa tão simples como um café, aí, no ano seguinte, no IRS do ano seguinte, terá que declarar. Noutras situações não tem que declarar, porque o Certo. que a lei diz é se estão em criptoativos, você não declara. Mas eu sinto que isto é um bichinho de 7 cabeças que faz muita confusão às pessoas hoje em dia. A obrigatoriedade de declarar, que nós temos de declarar contas bancárias no anexo J, por exemplo, ainda não existe para teres que declarar as tuas chaves públicas de criptomoedas, porque aí seria mais fácil conhecerem, por exemplo, o saldo dos tokens que tu tens, não é? Como Sim, isso ainda sim. não existe, diz. Aqui temos que ir com dois caminhos diferentes. Essa Uhum, obrigatoriedade não existe, não porque eles não querem, eu acredito, mas porque o próprio IRS, a própria declaração não está preparada. Nós temos que claro. pôr BIC lá, temos que pôr IBANs. Essas Sim, sim, informações não existem para estas plataformas, ou seja, isso certo, seria necessário uma adaptação da própria declaração de IRS. Mas a autoridade tributária já tem acesso a esta informação. Temos o MiCA em vigor. sim, sim, Eles sim. têm acesso aos dados de todas as exchanges que estão a fornecer estas informações porque são compliant, que estão a seguir as informações do próprio MiCA. Tu tens assim algumas estratégias, tu já falaste numa, que é converter, portanto, quem quer evitar pagar imposto sobre criptomoedas em transações Uhum, em menos de 365 dias, basta fazer as transações em moedas que não sejam fiduciárias, portanto, fiat, trocar uhum. de Bitcoin, ou seja, qualquer token para o STC ou
uma stablecoin e não teria que pagar imposto. Tens mais alguma dica que permita fazer assim uma otimização fiscal e que seja simples de realizar? Esta é uma dica um pouco diferente. Ou seja, em Ok, novembro do ano passado saiu um pedido de informação vinculativa. Para quem não sabe, um pedido de informação vinculativa é emitido pela autoridade tributária após uma questão feita por um contribuinte e vai-se aplicar àquele caso. Contudo, pessoas em situações similares podem sempre submeter um pedido de informação vinculativa que é gratuito e utilizar aquela situação como exemplo, dizendo: eu estou numa situação idêntica a esta, portanto quer ser tratado da mesma forma. O que é que aconteceu neste caso? Nem situações em que temos plataformas que não permitam uma conversão automática entre uma criptomoeda e euros, existe uma coisa chamada technical swap, que é o quê? ok, Nós convertemos para uma stablecoin e imediatamente, porque a plataforma não permitia converter para euros, imediatamente convertemos para euros. Então, para pessoas que não queiram esperar os 365 dias para a sua conversão e terem o seu criptoativo isento, se deteram por 365 dias a sua Bitcoin, a sua Ethereum, podem utilizar uma dessas plataformas e vender sem pagar o imposto, se já tiverem os 365 dias. Não se reinicia. Outra coisa que podem fazer é transferências entre wallets não são tributadas. Então, o que podemos fazer é simplesmente transferir todos os nossos ativos para uma wallet e utilizar essa wallet para fazer a contagem do prazo e não estar a ter ativos espalhados para perdermos os prazos. Temos tudo na mesma. Temos, por exemplo, a wallet a que nós chamamos wallet 365 dias. Até pode ser uma ledger. Passamos tudo para lá. E é uma forma de garantirmos que nunca temos de pagar imposto. Porque não temos que olhar para 50 mil datas diferentes. Está tudo na mesma data. ok. Pronto. Outra forma, que vai um bocadinho ao encontro das ferramentas do CryptoBooks, é tentar ter algumas perdas em ativos de menor valor para reduzir o que nós temos que pagar. Porquê? Porque a redução não tem que ser feita no próximo ano. Podemos utilizar para outros anos. E até Uhum, se for uma redução mais alta, vir a receber imposto. ok, Pronto. boa. Qual é o. Desculpa, não, ias dizer mais alguma coisa? Não. Eu ia Desculpa. dizer que recordei-me agora da situação do que eu ia falar agora sobre a categoria B dos profissionais. Um Uhum. erro que existe muito. Ahm, Tenho alguns clientes que são profissionais em criptoativos e nunca declararam. Quando tu dizes Nunca declararam. profissionais, significa que fazem mineração ou que se fazem trading ativamente? Ou é que tipo de Pronto, podemos profissionais ser é que. dois Há os dois tipos. tipos, não é? Sim, mas se fizermos mineração, o que para mim é uma tributação horrenda, nós somos tributados e somos profissionais, mesmo que só o façamos 3 vezes ao ano. Mining é considerado uma atividade profissional pelo nosso código do IRS e que Ok. tem uma possibilidade de dedução de custos muito reduzida, o que é um pouco utópico, na minha opinião, porque há uma grande quantidade de energia gasta, eletricidade, investimentos em computadores, para Sim, esta sim. atividade. Pronto, eu falo agora há outra situação que eu falava, mas mining também se pode aplicar, são a pessoas que são traders profissionais, ou seja, que preenchem os requisitos de profissionalização segundo o nosso código do IRS. Estes requisitos não são eu fazer trading 50 mil vezes por dia, mas simplesmente haver uma habitualidade, um caráter regular, recebermos certos rendimentos ou ser mesmo a nossa fonte de rendimento, utilizarmos inteligência artificial e termos uma estrutura organizada. Pronto, eles não têm que estar completamente preenchidos, mas bastam alguns destes requisitos. E o que é que sucede? Há certas pessoas que o fazem, mas sendo um profissional, estando na categoria B, tal como, por exemplo, um advogado, ou seja, pondo uma profissão completamente tradicional, um Uhum. advogado, nós temos que abrir atividade. Nós temos que abrir atividade, dizer que estamos a trabalhar, que somos um profissional, teremos obrigações de segurança social, a qual é isenta no primeiro ano, mas a partir de tal teremos que pagar, teremos declarações de IVA a preencher. Mas agora a minha questão é, porque a autoridade tributária obriga-nos, se temos um anexo B, a abrir atividade porque somos profissionais. Mas a autoridade tributária não nos fornece um código CAI é um código de atividade, para Sim. estas pessoas. Não nos diz como é que se processa a emissão de fatura, porque existe uma obrigatoriedade de emissão de fatura. Como é que se processa? Se será o consumidor final? Se emitimos uma fatura à exchange que estamos a utilizar?
Estas informações não são partilhadas, mas dizem-nos, nós temos que declarar. O que para mim acaba por ser completamente surreal. Eu tento Sim, ir com sim, os meus clientes contraditório. sempre pela forma mais fácil, ou seja, fazemos uma fatura ao consumidor final com o valor total final do ano, estamos simplesmente a declarar, mas lá está, não há uma diretriz da autoridade tributária que nos diga como fazer. Eu tenho adotado esta forma porque é a mais fácil para o cliente e é a forma de termos tudo registado na mesma, mas a autoridade tributária não nos dá estas informações. Certo. E acaba por ser uma situação completamente surreal, na minha opinião, como é que impõem esta legislação, impõem este tratamento, estas necessidades declarativas e não nos fornecem informações que nós necessitamos, mecanismos obrigatórios para declarar. Sim. É uma estratégia quase cobra primeiro e faz perguntas depois, não é? Sim, mas completamente. É um E bocadinho mesmo nos assim. instrumentos de finanças tradicionais, se nós somos profissionais, Sim, sim. hipoteticamente, nós teríamos que passar uma fatura. Para mim, é completamente surreal. Mas Ok. isto é a minha opinião. Eu tento sempre acautelar os nossos clientes por uma forma deles terem um caminho mais fácil, mas mesmo assim, eu acredito que não devia ser a conduta adotada pela autoridade tributária e devia haver, principalmente hoje em dia, com o mercado que temos, com o caminho que estamos a dar para novas inovações, para um futuro mais otimizado em termos tecnológicos, para algo que também acautelasse estas situações e não complicasse. Sim, de acordo. E o feedback que vocês têm recebido dos vossos clientes é positivo, sejam profissionais ou não? Que feedback é que vocês têm sido bem acolhida? Está a crescer bem a aplicação? O A que é que nos aplicação pode tem crescido contar? muito bem. As primeiras declarações nós começámos a operar em maio do ano passado, portanto já tinha começado o período do IRS. E então, Uhum. entre o período que começámos a operar o ano passado até agora, o que nós fizemos essencialmente foi declarações de substituição. E alegra-me muito dizer que nenhuma dessas declarações foi contestada. Tivemos clientes que tiveram que pagar, outros receberam dinheiro e conseguiram recebê-lo por parte da autoridade tributária. Portanto, Boa. isso deixa-me logo muito satisfeita. Agora estamos a entrar numa nova época de IRS, temos feito várias declarações. Claro que ainda não sabemos o resultado das mesmas. As que foram submetidas já foram aceites, mas vamos ver o que é que a autoridade tributária diz. Contudo, Ok. estamos muito otimistas, tendo em conta o cenário do ano passado, que as pessoas ou pagaram e foi o pagamento certo, ou o recebimento foi o correto. Adriana, nós estamos a terminar. Eu queria deixar aqui um espaço para tu falares um bocadinho onde é que as pessoas te podem encontrar a ti, à Finbooks, nas redes sociais, no YouTube, Instagram e assim, que queiras partilhar connosco, assim que o palco é teu. Ok, muito obrigada por terem assistido a este podcast. É um gosto conhecer-vos a todos. Espero que tenham gostado de me ouvirem. Para conhecerem a Finbooks um bocadinho mais do que fazemos, tem tanto o nosso website, que poderão nos encontrar. Basta escrever em Finbooks, não tem que preocupar-se com muito mais, vai ser logo a primeira página que vos aparece no Google. Também podem encontrar o nosso YouTube. Temos YouTubes para vários países, ou seja, tanto para o Reino Unido, para a Itália, mas para Portugal, que é o que eu acredito que vos interesse mais. Temos uma página de Instagram, também temos o LinkedIn, ou podem também me contactar diretamente a mim, através de tanto LinkedIn como Instagram, ou mandar-nos um e-mail para o nosso finbooks.tax ou adriana.dacosta.finbooks.tax. E eu Ok, estarei sempre boa, disponível para vos atender. boa, Recomendo-vos boa. que inscrevam-se e experimentem a plataforma. É gratuita. Fica claro que num mundo cada vez mais complexo, especialmente quando nós falamos de investimentos e criptomoedas, ter conhecimento, pensamento crítico e as ferramentas certas faz toda a diferença. E a Adriana hoje trouxe-nos não só uma perspectiva técnica, mas também muito prática sobre como navegar neste espaço com mais clareza e mais confiança. Adriana, obrigado por nos teres acompanhado. Como sempre, para quem também nos está a ouvir, eu vou deixar na descrição do vídeo os links que a Adriana mencionou aqui. Deixem o vosso like, obviamente. Adriana, a ti agradecer-te mais uma vez, desejar-te muito boa sorte no teu percurso e esperamos ver-te num futuro episódio. Muito obrigado. Obrigada, eu. Muito obrigada.